Olá, meus amigos, estamos aqui iniciando o primeiro Perfilcast, o podcast da Perfil Alumínio. Hoje com a presença do Eduardo Rinaldi, nosso gerente industrial lá da Perfil, e a Fernanda, que é gerente de vendas lá da Alcoa, né? Então, boa tarde a todos, tá? Muito obrigado lá pela presença. Fernanda, fala um pouquinho, né, da área que você gerencia, um pouquinho lá da Alcoa, que é o nosso parceiro, né, lá nos tarugos de alumínio. Sim. Bom, boa tarde, Alexandre. Obrigada aí pelo convite. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Bom, a Alcoa é uma multinacional, né? Hoje a gente está concentrado em dois negócios, que é a alumina, que também vem junto com a mineração, na produção de alumina e também na produção de alumínio. Hoje a Alcoa está em 27 unidades, né? 9 países, então é realmente uma grande multinacional. E hoje uma grande parceira aí da Perfil no fornecimento de tarugos, né? Para a construção civil, que eu acho que é o foco aqui da conversa. Falando um pouquinho de sustentabilidade, né? Sim. Que está em voga, né? O ESG também. Como que a Alcoa enxerga o papel da sustentabilidade lá no alumínio e na fabricação de perfis de alumínio lá para o segmento lá de construção civil? Bom, a construção civil, só fazendo um link assim com a construção civil e o alumínio, né? A gente entende que hoje a construção civil ela acaba dando bastante preferência também para o alumínio em parte da sua matéria-prima, né? Justamente por algumas propriedades que o alumínio consegue alcançar, como resistência mecânica, densidade. Então tem alguns atrativos que chamam o alumínio para esse consumo. E o consumo de alumínio no Brasil para construção civil, ele é muito relevante, né? A gente está falando mais de 10%, 11%, 12% mais ou menos. Impacta muito, né? É um grande impacto, né? Tem um volume bem considerável. Então, e a Alcoa, como ela tem essa pegada de sustentabilidade muito forte, obviamente que a construção civil ela acaba tendo um link muito grande com isso. Como que a Alcoa trabalha no sentido de sustentabilidade, né? Tem muitos anos, na verdade isso não é de agora, a gente vem se preparando para se tornar cada vez mais sustentável. Então, até para a gente estar relacionado aí com o Acordo de Paris, né, que tem várias pegadas de carbono, a Alcoa tem uma meta muito clara, que é no sentido de, até 2050, a gente ter que ter geração de gases de efeito de estufa zero. Líquido. É, um desafio muito grande. Zero, né? Então, obviamente, tem muitos projetos que estão relacionados a isso, né? Para que a gente consiga conquistar essa meta que é bem acirrada. E a reciclagem de alumínio é primordial para que, né, zere o carbono. É um dos projetos, Alexandre. Projetos. Hoje a gente já tem alguns programas, alguns projetos que já estão em vigência, né, alguns produtos. Então, dentro da linha da refinaria, a gente tem o EcoSource. Dentro da linha da produção de produto primário, né, que são os lingotes primários, a gente tem nossa, esqueci o nome. O lingote. Do lingote, que né? Ele é produzido no Maranhão. Também no Maranhão, em outras plantas do mundo, né? Nas outras plantas. Sim. Então, esse produto, ele tem a pegada de carbono menor do que quando você está falando na média mundial. Então, por exemplo, na média mundial, a geração de carbono, de CO2, por tonelada de alumínio produzido, é cerca de 13. Então, são 13 toneladas de carbono para cada tonelada de alumínio produzido. Enquanto a Alcoa tem uma média de 4. Isso é por causa das energias renováveis que a gente usa para fazer o alumínio primário. E aí a gente tem a Ocodura, que eu acho que você está questionando sobre a sucata, né? Isso. Então, se a média é 4... o Ecodura é um tarugo de alumínio oriundo de um conteúdo maior de sucata de alumínio, de reciclagem, né? Com conteúdo de sucata. De sucata. Para a produção do alumínio. Isso. Então, para a produção do tarugo. E sem perder a qualidade. E sem perder a qualidade. Então, como que a gente faz que ele seja mais sustentável do que esses 4 que eu acabei de mencionar? A gente consome sucata. Então, além de ser um produto economicamente, né, infinitamente reciclável reciclável, ele tem um consumo de energia elétrica muito mais baixo. Então, ele corresponde a praticamente 5% do consumo de energia elétrica que você tem na produção do alumínio primário.
É um ganho muito grande, né? Muito Então, para grande. você produzir o alumínio primário, 95% do custo é de energia elétrica, Eu não sei quanto por cento que seria da energia basicamente, né? elétrica, mas é um alto consumo, sim. E aí, para o alumínio secundário, quando você consome a 50% de sucata pré-consumo, né? Sim. Seria só 5% de energia elétrica comparado com a produção do alumínio primário. Tem um ganho grande, né? É muito grande. E a pegada de carbono também, obviamente, ela é reduzida, né? Para 2,5%. E qual seria, Fernanda, a diferença entre o Ecodura e o taru convencional da Alcoa? Fala um pouco pra gente sobre isso. No sentido de produto, de qualidade de produto, né? Não muda. Porque a gente tem toda uma. A gente faz uma triagem da matéria-prima que a gente está recebendo, né? Então, quais que seriam os desafios, assim? Quais que seriam os problemas que a gente poderia ter? Uma sucata muito contaminada, uma sucata que poderia gerar algum problema de segurança. Só que todo esse processo de triagem a gente faz durante o recebimento, para evitar que tenha essas contaminações. Então, por exemplo, a gente usa equipamentos para ver qual que é a composição química desse produto. Então, com essa preparação que a gente faz, a gente sabe exatamente o que está entrando. A sucata que está entrando. E o que vai sair, e isso, consequentemente... O que vocês precisam corrigir de elementos químicos, né, para ter então, uma boa basicamente, qualidade. seria a porcentagem de utilização da sucata com o lingote que determinaria o Ecodura. Exato, exato. Então, não teria nenhum malefício na qualidade do produto, isso é totalmente controlável dentro do nosso processo, a gente tem todas o know-how, né, para conseguir fazer o produto dentro dos mesmos patamares de qualidade que a Alumina Association exige e que o cliente também construiu junto com a gente para ter o produto final. Na verdade, no final das contas, só tem benefício, né? Que seria no sentido da pegada de carbono e consumo de energia elétrica. Sim. Então, toda a sucata que a Perfil gera, né? Igual você falou, pré-consumo, quer dizer, a gente fabricou o perfil de alumínio, o resíduo que sobra, ele não foi consumido ainda, não virou esquadria de alumínio ou outro produto. Então, a gente pega essa sucata, esse resíduo, e envia ela para a Alcoa para fazer transformação em tarugo, né? Então a sucata sai do Espírito Santo, vai para a planta lá da Alcoa de Poços de Caldas e retorna em tarugo de alumínio, né? Reciclado. Legal. Exato. A gente tem uma preocupação muito grande com a qualidade dos nossos perfis, né? Então eu queria que o Eduardo fizesse a pergunta lá para Fernanda. Porque nós temos uma composição química especial lá dentro da Alcoa, que a Alcoa produz para nós. Eu queria que o Eduardo comentasse um pouquinho mais lá sobre isso. Então, Fernando, eu gostaria de saber assim, de vocês o que vocês pensam sobre a composição química que né, fornecida para Perfil. Foi uma composição química que nós desenvolvemos lá atrás, né, já faz pelo menos uns 8 anos. E fala um pouco pra gente por que da necessidade desse ponto 18 aí de ferro que a gente trabalha, né? Porque o excedente de silício. Fala um pouco pra gente sobre isso, por favor. Quando a gente vai construir um produto com o cliente, geralmente a gente vai entender com o cliente qual que é a necessidade dele. Né? Então, você tem a Alumina Association que nos suporta no sentido de você tem esses elementos, então a gente precisa seguir o mínimo e máximo de X, Y, Z. Uma segunda forma de você construir um produto é você entendendo para que ele vai ser usado. Né? Então, provavelmente foi esse que foi o trabalho que a gente fez junto com a Perfil. Se precisa de propriedade mecânica, qual que é a propriedade mecânica que a gente está buscando, qual que é a performance que a gente está esperando que tenha na prensa. Então, toda essa pré-entrevista que a gente faz, né, para entender qual que é a utilização desse produto, é importante para que a gente elabore o balanço dos elementos químicos. Quando você pergunta do ferro, ele é praticamente ali para você conseguir uma alta performance dentro do processo de extrusão. Então, óbvio que tem outros balanços, né? O silício, o excesso de silício era importante também, o magnésio também tem a sua importância, que seria para gerar uma liga high speed. Então, são ligas da série 6000, mais especificamente, eu acho que é a liga 6060 ou 6063. Para quem está nos ouvindo, o que é uma liga high speed? High speed. A liga high speed, ela tem uma alta performance na prensa. Isso. Então, ela consegue dá mais velocidade, dá mais vazão, né? mais velocidade, a sua produtividade vai ser maior. Como que... Aí eu vou precisar voltar um pouquinho para metalurgia. Por que o ferro baixo, né?
Na verdade, quando o alumínio, quando ele é solidificado, o alumínio, o ferro e o silício, ele forma um intermetálico, que é o intermetálico beta. Esse intermetálico, na hora que ele solidifica, ele fica numa forma instável. E ele é muito agulhado, ele tem um ponto de fusão um pouco baixo. Na hora que você passa estarugo na prensa, pelo fato do ponto de fusão ser baixo e a temperatura emergente da prensa, ela acaba elevando um pouquinho, isso pode ser que ele ultrapasse a temperatura de fusão do intermetálico. E aí, na hora que ele extruda, ele vai gerar picapes, ele vai gerar arrancamentos, que são defeitos nos perfis que vocês não gostariam de ter. Sim. Então, E que nós não temos com o tarugo da Alcoa. e que vocês não têm. Então, um dos segredos é um bom tratamento térmico. Porque o tratamento térmico de homogenização, ele vai fazer a quebra desse intermetálico instável, que é o beta. E vai transformar ele no intermetálico estável, que é o alfa. E esse alfa, ele tem um ponto de fusão um pouco mais alto, então quando passa pela prensa, ele não vai fundir. E aí você não vai gerar os picapes e os problemas que você poderia ter de arrancamento. Um dos pontos de colocar o ferro baixo é que você não forme esses intermetálicos, ou que você forme ele minimamente. Então, nessa transformação que a gente faz na homogenização, ela acontece de 80%, 90%, ela é eficiente, mas de qualquer forma ainda existe um residual. Então, quanto menos intermetálico você gera, menor a probabilidade, quanto menos ferro você tem, menor a probabilidade de formação de intermetálico e, consequentemente, menor... Mais fácil você transforma também a beta-alfa, menos estrutura chinesa, que é o que a gente chama aí na metalurgia. O que é a estrutura chinesa? Essa estrutura chinesa é exatamente o que ela falou, ou seja, são pontos que ficam pontiagudos e que ao longo da transformação eles vão se arredondando e melhorando essa superfície para que não haja esse problema na prensa. Então, com tudo isso, nós temos um acabamento superficial nos perfis de alumínio de melhor qualidade. Com certeza. Consecutivamente, quando a gente pinta, né, porque nós estamos em pintura eletrostática, ao longo dos anos a gente tem menos risco de ter uma corrosão. Exatamente isso que você tocou no assunto, Alexandre, é importante falar sobre isso. Que apesar da norma falar pra gente que até ponto 30 é permitido, a Perfil tomou como uma condição sine qua non de trabalhar com essa liga com um máximo de ponto 18. Por quê? Porque a gente entende que a gente trabalha para todo o país, inclusive Praia do Futuro, Fortaleza, uma região de salt spray enorme. De salinidade muito grande. A segunda salt spray, acho que maior do mundo, se eu não estou enganado, só perde para o Mar Morto. Então, assim, a gente se preocupa demais com isso. E como a gente trabalha com produto pintado, né, apesar do nosso pré-tratamento ser nanotecnologia, ser o mais atualizado possível e o melhor de mercado, a gente quer garantir que a gente realmente não vai ter esse problema. Por isso que a gente estudou muito com vocês, né, essa liga, para que a gente chegasse nesse objetivo. Exato, legal. E o que a Alcoa está se preparando em evolução técnica para frente aí, ao longo dos anos aí? Evolução técnica no sentido de novos produtos, novas tecnologias, novos equipamentos. A Alcoa a gente tá vendo, na verdade... A Alcoa, só de interrompendo, a Alcoa, a gente, né, já é parceiro lá da Alcoa há muitos anos, a gente vê que ela sai na frente. Sim. Tudo que é sustentabilidade, qualidade, ela é sempre líder lá de mercado, né? Sim, tanto que eu comentei aqui. E você trabalhou também lá na Alcoa, né, Eduardo? Eu trabalhei na Alcoa e falei até pra Fernanda que, assim, ela já tem essa pegada há muito tempo. Ou seja, antes de existir o ESG, ela já se preocupava com a questão da sustentabilidade. E que ninguém falava ainda disso, a Alcoa já era... Então é importante, mas, por favor. Tem alguns projetos que são muito legais, assim. São projetos que estão em desenvolvimento ainda, nessa pegada de carbono também, mas que na hora que sair... Ainda tá em sigilo ainda. Ainda tá em... Não, isso daqui tá no site da Alcoa, tudo, mas ainda tá em desenvolvimento. É o Hélices, adoro esse projeto. É um projeto que tá... Mas o Hélices é o lingote, não é? O Hélices é o lingote, mas não vamos esquecer que o lingote... que a sala de cubas também produz tarugos, né? Sim. No caso de Poços de Caldas, que é a nossa planta de tarugos, ali é refusão. Mas sim, a gente tem algumas plantas que produzem diretamente. Do
Então, os Tarugos de Madem, que a Alcoa também é um grande sócio, já tem essa tecnologia lá, né? Porque nós já trouxemos o material lá de Madem, né? Sim, sim. Que são as salas de cubas, na verdade, elas vão fazer o alumínio primário. E aí esse alumínio primário, ele é enviado para o cast house, que é onde você vai ter a formação do produto final, que pode ser slab, tarugo, lingote, inúmeras fontes, né? E aí esse projeto Hélices, que é o grande promissor, ele tira a intenção é tirar o anodo, que é o anodo que faz com que haja geração de CO2, né? Então é a substituição do anodo por um material inerte. A partir do momento que você não tem consumo do anodo, você não tem a geração de CO2. Então, hoje esse número que é 4, ele seria 0, assim, no futuro, sabe? Então, a intenção... Todas as grandes fábricas do mundo usam anodo, né? Lá no seu processo. Então, é um projeto muito bacana que a gente tem trabalhado, assim, o pessoal de P&D, né, há alguns anos. Além disso, a gente tem trabalhado na Astrea, que é uma nova tecnologia, que seria para uma palavra assim, mas seria limpar a sucata de pós-consumo. Então, de ficar a ponto que essas sucatas elas ficassem com elementos com baixa contaminação de elementos que são ruins para a produção de tarugos, por exemplo, né? Então a gente acabou de comentar aqui sobre como que é importante fazer o balanço químico dos elementos para que tenha uma boa performance na extrusão. E quando a gente encontra sucata de pós-consumo ou sucata de mercado, esses elementos eles acabam ficando muito presentes. Então, porque são muitas ligas, né, que vem lá na sucata, liga mesaurito 2, liga estrutural... E se misturam, né? Exato. E sucata de perfil pintado. Exato, e se misturam. E aí o Astrea é essa tecnologia que busca trazer alta pureza para a sucata de pós-consumo e com isso a quantidade de sucata processada poderia ser muito maior. Existe uma expectativa do Instituto IAI, né, Instituto Americano de IAI, me lembra a sigla. IAI. Instituto American Institute. Alguma coisa assim. International American Institute, acho que é isso. Que até 2050 se pretende triplicar o consumo de sucata pós-consumo. Então, com a Astrea já funcionando, isso seria realmente uma realidade, né? Com produtos de boa qualidade. E falando um pouco assim do equipamento voltado lá para Poços de Caldas, existe alguma ideia da Alcoa de mexer nas mesas, melhorar a questão de moldes? Fala um pouco pra gente sobre isso. Sempre, Eduardo. Na verdade, a nossa equipe de engenharia, manutenção, etc., sempre busca trazer produtividade, né? E eu acho que isso, na verdade, é uma realidade para as empresas de forma geral. A gente sempre quer produzir mais de uma forma orgânica, né? Então, sempre que a gente pensa nos nossos planos de produção, a gente sempre pensa em aumentar a nossa produtividade organicamente, mas também, obviamente, no sentido de aumentar a capacidade, até porque a gente entende que existe bastante mercado para isso. Então, sim, existem alguns investimentos para aumento de capacidade, melhora de qualidade de produto. Porque tem um tema bastante importante aí que envolve a questão até da shell zone, da capa de refusão, né, que é uma coisa interessante para se trabalhar e para ter até melhor performance do que já tem hoje. Da segregação inversa, né? Sim, eu acho que existem bastante projetos no sentido de engenharia também, né? Não necessariamente uma tecnologia nova, mas know-how de engenharia para conseguir fazer a redução da segregação inversa, por exemplo. Legal. O importante é que todo ano a Alcoa está sempre em contato com a gente, perguntando, né, como é que está a qualidade lá do produto, quais são as ideias que a gente tem para poder contribuir. E isso é de suma importância, né? A gente sempre gosta de estar muito junto com o cliente, né? Para entender, não agir de forma corretiva, mas até preventiva mesmo, entender se está indo tudo conforme. Vamos dizer assim, a Perfil, ela é muito assim, ela trabalha muito do lado do cliente e dos fornecedores, justamente porque ela quer, assim, tá sempre ajudando, contribuindo e também recebendo, né? Porque isso é uma troca que acaba todo mundo usufruindo. Crescendo junto, né? Isso aí. Na verdade é isso.
Bem, meus amigos, eu acho que o PerfilCast, o podcast da Perfil, chegou ao fim. Queria agradecer muito a presença da Fernanda, lá da Alcoa, né, o nosso fornecedor de matéria-prima. Só queria lembrar, esse ambiente é um ambiente acústico, tá? Que a gente preparou aqui na feira. A feira está acontecendo aqui fora, né? Vocês podem observar que tem muita gente passando aqui. E com esquadrias acústicas, que é um sistema, chama Sofia Silence, é o sistema de maior atenuação acústica do Brasil, tá? Com vidro laminado. Então, a gente está, né, tendo uma conversa aqui sem interferência do lado de fora. Eduardo, você pode passar para mim o... Claro. Eu queria, só para deixar registrado esse momento aí, um agradecimento, uma pequena lembrança aqui para vocês. Que chique, Tá? Deixa eu abrir aqui. Eu queria ler aqui para você. Agradecemos sua valiosa participação no PerfilCast, o podcast da Perfil, gravado durante a FESC de 2024. Sua presença e contribuição enriqueceram nossa conversa e fortaleceram o compartilhamento de ideias e inovações. Setembro de 2024. Que legal. Receba isso com muito carinho. Uau, obrigada. A nossa empresa, tá? Que massa, obrigada. Um copo, né, para você tomar uma cervejinha, tá? Tá, aqui da Perfil, com as cores lá da bandeira do Espírito Santo. Massa, gente, obrigada. Tá? Nossa, adorei. Copo lindo Beleza, também. muito obrigado. Obrigada, Alexandre, Eduardo. Adorei. Meu primeiro podcast. Adoro ouvir podcasts, mas eu nunca O participei. meu também, foi o primeiro ontem, né? Sério? Eu acho que é um negócio legal, né? Aqui a gente bate papo, troca ideia, descontraído, né? Nossa, muito isso aí. massa. E assim, fazer com vocês também, que são super parceiros da Alcoa Beleza, por obrigado. muitos anos. Legal isso. Tá Obrigada, joia, viu, valeu. pela Parabéns oportunidade. pra você. Falou, muito Obrigada. obrigado. Um abraço a todos. Abraço, pessoal.